Olá, nós estamos aqui para mais uma aula de segurança do nosso curso de segurança de sistemas. E o assunto dessa aula é justamente esse aqui, sobre ameaças e ataques, tá? Então, o conteúdo dessa aula ele foi extraído desses dois livros, né, que é o livro do Kurose, a terceira edição, tá? Já existe uma edição mais recente, mas essa parte dessa aula, né, ela foi suprimida da edição mais recente e também desse segundo livro, que é o livro de criptografia do Stalin, que também essa não é a edição mais recente, mas a parte que nos interessa para essa aula, ela está na edição mais antiga do livro. Então, vamos lá estudar? Bom, então, essa aula ela foi dividida nos seguintes tópicos, né? Então, eu vou falar primeiro sobre uma visão geral sobre ataques da segurança de sistemas. E vamos falar dos dois tipos de ataques que eu posso ter, que são os ataques passivos e os ataques ativos. Então, começando a falar um pouquinho sobre ataques de segurança, eu queria começar falando sobre esse gráfico aqui. Nesse gráfico está num daqueles livros que eu citei lá, que é o livro do Stalin, onde relata algumas estatísticas de incidentes de segurança relatados por os usuários nos Estados Unidos, né? Então, não é uma pesquisa tão recente, né? Mesmo porque esse gráfico está na edição mais antiga do livro, mas o que a gente percebe aqui, ó? Que entre 95, 98, 99, a quantidade de incidentes de segurança relatados eram menores. Por quê? Porque ele estava praticamente no início da internet. Então, muito essa questão de segurança ainda não era exatamente uma preocupação do usuário. Mas o que se observou aqui nos anos 2000 em diante? Que na medida em que a internet a nível global, praticamente explodiu em termos de número de usuários, esse crescimento ele foi acompanhado também por um crescimento exponencial dos incidentes de segurança. O que eu queria destacar aqui, né, a quantidade até pequena, se comparado com a quantidade de usuários de internet nos Estados Unidos, mas esse gráfico ele mostra uma estatística de incidentes que foram relatados, não quer dizer que são todos que ocorreram. Na verdade, a maior parte dos incidentes de segurança que existem, o usuário não relata, né? Aqui no Brasil, o órgão responsável por gerar estatísticas de incidente de segurança é o CERT. E lá, se vocês entrarem no site lá do CERT, vocês vão perceber que existe uma estatística também semelhante a essa daí, de incidente de segurança que são relatados por os usuários no Brasil. Vamos diferenciar o que é vulnerabilidade e o que é um incidente. Então, normalmente, uma vulnerabilidade é um ponto fraco de um sistema, né? Isso já foi dito lá no começo do nosso curso, mas eu estou resgatando esse conteúdo justamente que hoje nós vamos falar sobre tipos de ataque. Então, normalmente, esses pontos fracos de um sistema, eles existem e nem sempre o usuário ele tem conhecimento de que ele está vulnerável. E é justamente aí que mora o problema. Porque, normalmente, quando que o usuário descobre que tem uma vulnerabilidade no seu sistema? No dia que acontece o incidente. Então, assim, essa é que é a triste realidade, né? A maioria dos sistemas computacionais que a gente percebe no Brasil ou até mesmo no mundo, tem vulnerabilidades, mas a maioria das vulnerabilidades não são conhecidas pelos usuários. E é justamente essas vulnerabilidades não conhecidas que vai levar um atacante a explorar e gerar um incidente de segurança na vida das pessoas ou mesmo das organizações. Quando eu falo em tipo de ataques, eu separo duas características de ataques, né? Os ataques passivos e os ataques ativos. Qual que é a diferença entre eles? Então, normalmente, o ataque passivo, como o próprio nome diz, o atacante ele age de forma passiva através da captura de informações do alvo que ele pretende realizar um ataque ativo.
Então, normalmente, o ataque passivo ele é muito mais difícil de se detectar, porque como ele se baseia apenas na coleta de informações do alvo e não no dano causado pelo alvo, muitas vezes o alvo ele às vezes nem está sabendo que aquelas informações da sua organização estão sendo alvos de um ataque passivo. O que é um ataque ativo? Então, normalmente, o atacante ele começa o ataque pelo ataque passivo, ou seja, através da coleta de informações e através daquela coleta de informações privilegiadas do alvo, aí ele pode planejar um ataque ativo. Então, normalmente, o que um ataque ativo vai fazer? Então, normalmente é um dano para aquela organização. Que tipo de dano? Olha, ele pode variar desde a indisponibilidade de um dado serviço ou de algum servidor, ou a alteração do fluxo das mensagens num servidor, ou até mesmo a alteração de conteúdo de informações de um dado sistema. Ou seja, no ataque ativo, o dano é certo, mas por outro lado, ele é mais fácil de detectar, porque como existe o dano à vítima, a pessoa ela acaba sabendo que está sendo vítima de um ataque e pode tentar adotar alguma contramedida para se defender. Então, essa figura mostra justamente essa situação do ataque ativo, né? Então, aqui nós temos três entidades aqui que normalmente vocês vão ver muito nos livros de redes, né? Que aqui é o Bob e a Alice, que são as duas entidades que estão conversando entre si pela internet ou por alguma outra rede de comunicações. E aqui eu tenho a figura do atacante, que nessa figura é identificado por Dart, né? Em alguns livros identifica o atacante como o nome de Trude, então isso vai variar um pouquinho, isso aí, na verdade é uma brincadeira que os livros de segurança fazem, né? E o que é essa brincadeira? É assim, ó. Normalmente, né, os livros eles colocam o seguinte, como Bob, o marido, né? Alice é a amante de Bob. Aqui nesse caso é Dart, mas alguns livros eles citam esse o atacante como Trude, que na verdade é a esposa traída que está tentando descobrir a traição de Bob com Alice. Então essa é uma brincadeira que os livros de segurança normalmente trazem, e é justamente para deixar o assunto mais leve, né? Porque o assunto de segurança normalmente é um assunto mais pesado. Então, essa é a historinha dessas figuras que normalmente a gente vê em todos os livros de segurança identificados dessa forma. Então, aqui nessa figura, o que a gente percebe aqui é o seguinte, que Dart, ele captura as mensagens de forma passiva que são enviadas de Bob para Alice, sem que Bob e Alice tenham conhecimento a isso, né? Existe algum dano nesse caso aqui? No máximo, a quebra de privacidade e nada além disso. Na verdade, o objetivo do ataque passivo é a coleta de informações do alvo para que ele possa se planejar para a próxima etapa, que é o ataque ativo. Essa figura ela mostra justamente essa questão do ataque ativo, né? Então percebam aqui o seguinte, que todo o fluxo de mensagens enviado de Alice para Bob é desviado pelo atacante, que no nosso caso aqui é o Dart, né? Que repassa alguma informação, muitas vezes modificada, para Alice. Então, esse fluxo aqui, ó, que ele identifica por essa linha tracejada 3, na verdade, ele é interrompido por esse atacante aqui, que no nosso caso é Dart, por isso que esse ataque ele se chama de ataque ativo. Por quê? Porque o atacante ele age de forma ativa em cima do fluxo de dados entre Bob e Alice. Aqui nós temos alguns exemplos de ataques ativos e passivos, e nós vamos falar de cada um deles em detalhes. Então, nós temos aqui dos ataques passivos, eu tenho o mapeamento e o sniffing, né? Ou farejador de pacotes, ou analisador de protocolos, são todos sinônimos. Nos ataques ativos, eu tenho o spoofing, phishing, né? O phishing, na verdade, é um caso particular do spoofing. Os ataques de repetição, né, que a gente vai perceber muito presente em sistemas de autenticação, né? Na verdade, a maior vulnerabilidade na autenticação de usuários são os ataques de repetição.
Os ataques de modificação, que o próprio nome já diz do que se trata, e os ataques de negação de serviço. Aqui esse gráfico ele mostra algumas estatísticas de tipos de ataques sofridos mais comuns ao longo dos anos, né? Então, o que a gente percebe que aqui é o seguinte, ó, o campeão aqui, ó, ao longo dos anos, aqui são as infecções por algum tipo de malware que nós ainda vamos ver na próxima aula, né? Então, percebe que ele sempre a questão do malware é algo muito presente, por mais que os antivírus eles vão evoluindo, sempre é um problema nas organizações. Mas aqui eu também outros tipos de ataques, né, com grande nível de incidência, como por exemplo o abuso de acesso à rede ou a e-mail por algum agente interno, né, o insider, né, que lá até os 2007 ele tinha uma grande incidência, mas mais recentemente ele tem caído justamente em função dos mecanismos de segurança que se desenvolveram bastante. Aqui o roubo de algum dispositivo de tipo laptop, computador portátil, né? Se você perder o seu celular, o seu notebook, com certeza ele vai ter muitas informações de interesse do atacante. Aqui eu tenho o phishing, né? Que a gente percebe que é um ataque mais recente, mas atualmente, segundo a estatística da Kaspersky, é o tipo de ataque que hoje mais perturba o usuário, é o ataque de phishing. Nós vamos falar dele em detalhes daqui a pouco. Aqui os ataques de negação de serviço, né, que o objetivo é deixar indisponível algum servidor, né, também com grande nível de incidência. Aqui no CERT, no Brasil, dos ataques relatados pelas organizações, a maior parte dos ataques são negação de serviço. Aqui ataques de bots na rede, né? Então são robôs, né, que agem de alguma forma maliciosa. Exploração das redes sem fio, né? Já foi assim um problema muito grande no começo, principalmente que os níveis de criptografia, né, os algoritmos de criptografia eram mais frágeis. Hoje, com o advento do WPA, WPA2, até mesmo WPA3, a gente percebe que caiu bastante. Escuta de senha, né, uma quebra de privacidade. As fraudes financeiras, né, esse gráfico aqui é nos Estados Unidos. Se fosse no Brasil, eu acredito que essas fraudes aqui teriam um valor bem mais elevado, já que esse é um tipo de ataque muito comum no Brasil, mas esse gráfico não é no Brasil. Esse gráfico é dos Estados Unidos, que foi extraído de um livro americano. Mas está aí, né, algumas estatísticas para a gente ter uma ideia realmente do como que a coisa está. Então, o que a gente percebe é que tem muito ataque, muita gente mal intencionada, onde você tem redes e internet. Bom, o primeiro tipo de ataque, né, que eu gostaria de falar é o mapeamento, que ele é um tipo de ataque passivo, né? Então, normalmente ele é um ataque para reconhecimento do terreno. E qual que é o objetivo do mapeamento? Ora, é você descobrir quais hosts eu tenho numa rede, qual o endereço IP de cada host, quais as portas lá da camada de transporte que estão abertas e disponíveis para aceitar alguma conexão, qual o sistema operacional que está sendo executado em um dado sistema. Se for numa rede sem fio, qual a frequência, né, que está sendo feita a transmissão, qual os endereços MAC, né, que é o endereço de camada de enlace que está sendo utilizado. Ou seja, né, o mapeamento, como o próprio nome diz, é um reconhecimento do terreno, ou seja, é uma forma de você coletar informações do alvo que você, né, pretende atacar para posteriormente planejar o ataque ativo, né? Então tem um software muito conhecido, né, um software livre, né, que é o Nmap, né? Então o Nmap ele tem uma versão para Windows, ele tem uma versão para Linux, né? Você pode fazer o download dele nesse link. E é um software gratuito e ele vai fazer justamente isso aí. Ele sai varrendo uma faixa de endereços IPs para determinar quais endereços IPs estão em uso, quais as portas que estão aceitando conexão, qual o endereço MAC, sistema operacional e uma série de informações de um alvo para que se possa, de fato, realizar um ataque.
O que seria uma contramedida de um mapeamento? Normalmente, é difícil você perceber que está sendo alvo de coleta desse tipo de informação. Mas, normalmente, você pode perceber se a sua rede está sendo monitorada, alvo do mapeamento, se através de software de monitoramento, né? Que ele vai justamente monitorar os pacotes que estão passando por aquela rede e, a partir de um comportamento conhecido, você consegue perceber se está sendo alvo de um tipo de ataque desse daí. Tá vendo? Então, que é justamente essas contramedidas que está aí. É registrar, monitorar, registrar todo o tráfego que passa na tua rede em busca de algum comportamento suspeito. O que é o sniffing? Né? O sniffing é uma palavra que, traduzido do inglês para o português, significa farejar. Né? Então, o que é isso aí? O que vai farejar? Vai farejar os pacotes que estão passando por uma rede. Né? Então, normalmente, ele vai explorar o fato de algumas redes, elas funcionam por difusão. O que é esse funcionamento por difusão? Então, normalmente, alguns dispositivos de rede, ele tem a característica seguinte, que ele envia um pacote na rede, todas as estações daquela rede recebem aquele pacote, mas somente aquela que tem o endereço de destino coincidente com o próprio endereço que recebe o pacote. Então, normalmente, como que funciona isso aí? Ó? Normalmente, você instala um software apropriado para poder realizar o sniffing, né? Existe um software gratuito, também muito conhecido, que chama Wireshark, né? Então, ele tem para download, ele é gratuito, existe a versão para Linux e a versão para Windows. E o que esse Wireshark ele faz, né? Que é um exemplo de sniffing. A primeira coisa que ele vai fazer, ele vai colocar a sua placa NIC, né, que é a sua placa de rede, em modo promíscuo. O que é colocar uma placa de rede de um modo promíscuo? É assim, ó, ele lê e recebe todos os pacotes que passam pela rede, mesmo aqueles que não sejam endereçados a ele próprio. Aí, de posse de todos os pacotes que passam pela rede, se ele não estiver criptografado, ele pode ler o seu conteúdo e fazer algum uso malicioso do que está passando ali. Por exemplo, né, uma senha. Né? Imagina um sistema que transmite uma senha de algum sistema pela rede, mas uma senha não criptografada. Se aquela rede estiver com um sniffing rodando, é um abraço. Né? A senha já existe uma quebra de privacidade dessa senha e o atacante poderá fazer um login em algum determinado sistema através das informações capturadas. Tá? Então, a ideia é essa. Tá? Então, aqui nesse caso aqui, eu tenho aqui Alice, eu tenho Bob, né? E aqui eu tenho o atacante que está sendo identificado por C. Então, a ideia é o seguinte, ó, ele copia tudo que passa na rede, mesmo aquilo que for endereçado a outro usuário. Por exemplo, esse pacote aqui, ele é destinado à estação A. Mas como esse computador aqui, que é o computador onde está sendo executado o sniff, está com a placa de rede em modo promíscuo, o que ele faz? Ele captura tudo que passa. Uma possível contramedida para evitar o sniffing, né? A primeira delas é o mesmo do mapeamento, monitoramento, né? Buscar e inspecionar tudo que passa pela rede. Mas uma outra forma de você evitar isso aí é o uso do switch no lugar de meios de dispositivos por difusão. Então, normalmente, uma rede onde você tem um switch ali em execução, é muito complicado você realizar esse tipo de operação. Agora, por outro lado, em redes sem fio, que normalmente funcionam por difusão, aí é bem tranquilo. Uma forma que um atacante pode tentar driblar o fato do switch não funcionar por difusão é quando ele realiza um ataque que a gente chama de envenenamento do cache do switch. O que é o envenenamento do cache do switch? É assim, ó. É um ataque muito interessante. O atacante ele envia vários pacotes para o switch, então ele envia assim, uma enxurrada de pacotes com endereços MAC inexistentes, né, endereços de destinos inexistentes,
E normalmente, como é que funciona o switch? Toda vez que ele recebe um pacote em que o endereço de destino não consta da sua tabela de endereço, o que é que ele faz? Ele armazena aquele endereço ali na sua tabela e repete o pacote para todo mundo. Então, como o atacante ele vai enviar uma enxurrada de pacotes com falsos endereços MAC de origem para aquele switch, a tabela de endereço daquele switch, rapidamente começa a encher. E aí, quando um usuário legítimo da rede envia um pacote para o switch, pelo fato da tabela de endereço estar cheia de informações que não servem para nada, aquele switch ele passa a funcionar por modo de difusão, ou seja, ele funciona como se fosse um hub. Então, normalmente, um atacante que se quiser fazer um sniffing numa rede, ele vai ter que trabalhar com duas etapas. A primeira deles é envenenar o cache do switch, para que aquele switch ele seja obrigado a trabalhar no modo por difusão, e aí ele bota o sniffing para rodar e captura tudo que passa na rede. Gente, então esse daí é o que a gente chama de sniffing, ou seja, o termo é esse aí, bisbilhotar os pacotes. É sair capturando tudo quanto é pacote que passa pela rede em busca de alguma informação útil. Contramedidas, é aquilo que eu já disse, Então, o primeiro deles é evitar trabalhar com dispositivos que trabalham por difusão, então prefiro o switch no lugar de um hub, mas evite também o ataque de envenenamento do cache do switch. E também um outro tipo é monitoramento. Você pode, periodicamente, ter um software por exemplo, um sistema de detecção de intrusão que de tempos em tempos ele vai verificar se existe alguma placa de rede ali trabalhando no modo promíscuo. Se houver, tenha certeza que não é algo bem intencionado. O que é o spoofing? O spoofing é o que a gente chama de imitação. Então, o que é imitação? É você gerar pacotes na rede se fazendo passar por uma outra estação dessa rede. Então, normalmente, ele vai gerar pacotes IPs diretamente de uma aplicação, substituindo o endereço IP de origem por um outro endereço IP que seja de interesse do atacante. Ou seja, nesse caso aqui, se a comunicação é entre B e C, B e A e C for o atacante, essa estação C envia pacotes endereçados a A com o endereço de origem de B, ou seja, é a estação C se fazendo passar por outra para tentar enganar a estação de destino. Então, esse tipo de ataque a gente chama de spoofing. Então, é que justamente essa situação aqui, Tá aqui os nossos, o Bob, a Alice e Dart. Então, nesse caso aqui, Dart envia uma mensagem para Alice se fazendo passar por Bob. Então, em resumo, esse é o que a gente chama de spoofing. Normalmente, como que eu posso tentar evitar o tipo de spoofing? Olha, isso vai depender do tipo de spoofing que está ocorrendo. Então, por exemplo, existe um ataque que ele costuma fazer o seguinte, ele vem de fora da rede, Então, são pacotes enviados de fora da rede, utilizando como endereços IP de origem de algum endereço IP interno à rede. Então, normalmente, como que eu posso prevenir isso aí? Ora, vamos supor, se um pacote está usando um endereço IP interno, ele com certeza ele não pode ir de fora da rede. Então, normalmente, você pode criar alguma regra no firewall do roteador de entrada, para ele descartar qualquer pacote que tenha um endereço IP interno, mas que venha de fora da rede. Então, normalmente, você pode evitar imitação, o spoofing, através de você criar regras adequadas no firewall, como, por exemplo, nesse caso. Uma outra forma de você evitar a imitação é educação do usuário, Por exemplo, um tipo de spoofing pode ser alguém que cria uma falsa página, por exemplo, de algum serviço que o usuário está acostumado a utilizar. Por exemplo,
banco, ou uma página do operador de cartão de crédito, uma página de uma rede social. Então, é muito comum, né? Muitas vezes a gente recebe pelo nosso SMS no celular mensagens às vezes de algum banco que às vezes a gente nem tem conta, pedindo para fazer a atualização de senha, atualização de cadastro, né? Então, na verdade, muitas vezes, quando essas mensagens chegam no seu celular, provavelmente não foi do seu banco, porque seu banco não envia mensagem pedindo para você clicar em link para fazer a atualização de cadastro. Então, mas esse é um tipo de ataque muito comum. Nesse caso, como que eu vou evitar isso aí? Normalmente, educação do usuário, né? O usuário, se ele recebe um link onde um link via SMS de alguém se identificando como do seu banco pedindo para você clicar, realmente o usuário a gente tem que desconfiar, né? Tem uma certa precaução para evitar esse tipo de situação. Uma outra situação que eu já vi muito questão de ataque de spoofing são ataques em cima do WhatsApp, né? Eu acredito que muitos de vocês já devem ter recebido mensagens de WhatsApp de falsas promoções de lojas conhecidas. Por exemplo, em maio, né, eu recebi de uma amiga, inclusive, né, uma mensagem de uma falsa promoção de Dia das Mães do Boticário. Né, e chegou no meu WhatsApp enviado por uma pessoa que é minha conhecida. Né, então, como a gente já tem experiência nisso aí, eu já, de cara, pelo próprio URL, eu já percebi que aquilo ali se tratava de uma mensagem falsa. Né? Mas a minha amiga, que é uma pessoa, ela não é da área de TI, ela viu aquela mensagem e acreditou que realmente a promoção ela existia. Então, esse é um exemplo de spoofing. Né? Então, muitas vezes, a melhor forma de se evitar isso aí é a educação do usuário. Né? O usuário, muitas vezes, ele acredita em muitas coisas que ele recebe, ou via SMS, ou via WhatsApp, e acaba clicando onde não devia e depois passa a ter problemas. Tá? Então, esse aí é o ataque de spoofing. Uma particularidade, né, do spoofing, né, que ele tem um outro tipo de ataque que a gente chama de phishing. O que é o phishing? O phishing, ele é um tipo particular de spoofing. Então, o que ele vai fazer além da imitação? Né? Então, ele normalmente, justamente essa situação que eu acabei de descrever, né? A pessoa manda uma mensagem se identificando como do seu banco para você clicar no link e obter a sua senha do banco. Então, o objetivo aqui, o que é? É convencer a pessoa a clicar no link, ele faz uma imitação do site do banco, convence a pessoa a clicar no link, digitar seus dados pessoais, para quê? Para posteriormente a pessoa poder invadir a sua conta bancária, ou o seu senha de cartão de crédito, ou qualquer outra informação que um atacante possa se aproveitar, às vezes até da ingenuidade do usuário. Então, esse ataque, onde ele, além dele fazer a imitação, ele busca, que a gente fala se é pescar alguma informação pessoal do usuário, a gente chama ele de phishing. E hoje, segundo a Kaspersky Antivírus, diz que é o ataque mais comum que se tem com usuários, é esse ataque aí que é o phishing. Tá? Então, é um ataque do tipo ativo. O objetivo, além de fazer uma imitação, seria de você obter alguma informação pessoal do usuário para um uso mal intencionado. Outro tipo de ataque, né, que é o que a gente chama de ataque de repetição. O que é esse ataque de repetição? Ele vai combinar a técnica de spoofing, mas posterior uso daquilo que foi capturado via spoofing. Né? Então, a ideia aqui é o seguinte, nós temos aqui a comunicação entre Bob e Alice. O que o Dart, né, que é o atacante, ele faz? Ele captura alguma informação valiosa enviada de Bob para Alice para uso posterior para produzir um efeito não autorizado. E normalmente, que tipo de informação que é perfeita para fazer isso aí? Informação de autenticação do usuário. Então, assim, é muito comum, vamos supor, às vezes um sistema
que tem Não, ele transmite senhas pela rede, mas a senha não criptografada. Então, o que um atacante ele pode fazer? Ele pode fazer a captura dos dados de autenticação daquele usuário, se apossar da senha, né? Então, só o fato dele se apossar da senha ainda não é um ataque de repetição, é apenas um spoofing, mas no momento que ele pega aquela senha que ele se apossou e repete ela para se autenticar futuramente no lugar de Bob, aí você tem um ataque ativo, né? Então, esse é um ataque de repetição e é um ataque muito comum em sistema de autenticação. E o grande interessante desse ataque é assim, que vamos supor o seguinte, muitas vezes pessoas imaginam que para evitar esse tipo de ataque, basta criptografar a senha. Né? Quando a gente for ver, nós vamos fazer uma aula só sobre autenticação, então, na verdade, a simples criptografia da senha não evita esse tipo de ataque. Porque é o seguinte, se aquele atacante ele souber que aquela informação que está sendo transmitida é o login e a senha criptografada, o que o atacante ele pode fazer? Simplesmente ele retransmite aquela senha criptografada e se autentica no sistema no lugar de Bob. Né? Então, ainda que o atacante não consiga descobrir qual que é a senha, só o fato dele repetir a senha criptografada já viabiliza que ocorra esse ataque. Tá? Então, esse é o ataque de repetição. Existe um outro ataque, que é o que a gente chama de ataque de modificação da mensagem. O que é esse ataque? Né? Então, como o próprio nome diz, ele implica na captura de alguma informação, nesse caso aqui enviada por Bob para Alice, e a modificação, né, dessa mensagem com alguma intenção que, né, alguma intenção que não seja correta, né? Ou seja, para alguma situação mal intencionada. Né? Então, como que normalmente se evita esse tipo de ataque? Né? Através de assinaturas digitais que a gente já viu em aulas anteriores. Então, mas esse é um ataque ativo, né? E uma mensagem que não tiver nenhuma garantia de integridade, provavelmente o atacante ele pode alterar a mensagem e essa alteração não ser percebida pelo receptor. Gente, então é isso aí que eu queria falar, né? Na próxima aula nós vamos falar sobre esse ataque aí, que é o ataque de negação de serviço, né? Que hoje é o tipo de ataque mais notificado pelo CERT, tá? Mas eu vou parar por aqui e na próxima aula eu vou falar desse ataque, que é um ataque assim muito conhecido e que infelizmente acontece bastante. Então, gente, o meu muito obrigado. Eu queria agradecer a você que está aqui assistindo essa aula e se gostou, né, dá uma curtida aí lá aqui no YouTube. E meu muito obrigada e até a próxima.